Muito boa tarde, então. Eu estive, obviamente, a preparar aqui esta apresentação e, como acontece seguramente com os meus próprios alunos, quando nós tentamos pesquisar alguma coisa, seja já não só na internet, mas também, mesmo cada vez mais, numa livraria, confrontamos-nos com aquela questão que também nos confrontamos nos jornais, na televisão, etc., das famosas fake news. Ao fim e ao cabo, que informação eu poderei reservar para mim, que confiança é que eu poderei depositar nessa mesma informação? Trata-se de fake news que ameaçam naturalmente o nosso sistema democrático. Há mesmo legisladores que falam na possibilidade de proibições e toda uma série de processos penal, mas nós, na história, temos seguramente uma solução diferente. De facto, fazer história é, acima de tudo, lidar com documentos, analisar documentação. E se nós aplicarmos à nossa vida cotidiana, se ensinarmos os nossos alunos a fazê-lo também, as regras do famoso método histórico, da análise documental, então poderemos estar muito mais preparados para enfrentar as famosas fake news. E lá vem este senhor, naturalmente, muitas vezes, que procura explicar tudo e mais alguma coisa pela simples razão dos extraterrestres. Mas pode ele até ser um pouco mais engraçado, mas no âmbito da história, e particularmente no momento que estamos a viver, uma época de crise em que a história se torna mais urgente na mente das pessoas, há tanta gente de diferentes formações e tão pouca gente da área da história a falar de história. E há muitas histórias que passam por história, com H grande, e isso gera uma má informação junto das pessoas. Em todo caso, a análise documental, tentarmos saber quem está por detrás da informação que nos é fornecida, por exemplo, é extremamente importante para podermos confiar mais ou menos naquilo que nos é enviado. Sendo assim, é imperiosa a análise documental, mesmo em qualquer processo de formação de professores. E o documento é um termo que vem do termo latino docere, que nos coloca numa encruzilhada. Por um lado, docere está na origem do termo ensinar. Mas ensinar o quê? Por um lado, nós sabemos que todo documento é filho do seu tempo, é filho da sua sociedade. Ele é um produto da sociedade que o elabora. E, por consequência, ele é um produto das relações de poder existentes nessa mesma sociedade. É uma forma também de se procurar, de alguma maneira, exercer um poder sobre a sociedade. Por exemplo, aqui, neste foral manualino, nós estamos perante um documento com um aparato artístico enorme que procura criar, sobretudo, uma impressão de poder que, de alguma maneira, transmite a ideia de poder quase absoluto de Dom Manuel I. Certamente que os efeitos práticos podem não ter sido muito grandes dos forais manualinos, mas eles acarretam em si todo um marketing político que procura transmitir uma imagem de poder para as pessoas. É uma forma de ensinar o cidadão, o povo, neste caso, a também obedecer ao seu líder. Mas nós podemos ir por uma outra seção do termo ensinar, e que é isso que nos salva, que é a escola, que é, através do ensino, irmos preparando os nossos alunos para saberem lidar com a informação cotidiana, para saberem lidar com os documentos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da aula oficina da professora Isabel Barca. Toda ela gira em torno da noção do documento. E penso que é essa a aula, cada vez mais, do futuro.
Naturalmente, qualquer documento, que não, obviamente, nenhum é inócuo, todo ele é intencional, todo ele impõe uma análise. E a análise documental começa já no período medieval. Claro que nessa altura apenas havia a preocupação de saber se o documento é verdadeiro ou se o documento é falso. Nada mais do que isso. A crítica filológica que se vai iniciando com o Renascimento também não vai muito além disso. Foi preciso chegar a Jean Mabillon. Jean Mabillon é uma figura determinante do século XVII. Um século XVII onde o documento tem ainda um valor essencialmente de prova de caráter jurídico. Não está ainda muito relacionado com o conceito de documento histórico. Mas é precisamente nesse momento que Jean Mabillon consegue determinar aquilo que serão as regras básicas da diplomática, que nos permitirão depois compreender melhor a essência da documentação. Depois, tudo isto complementado com a escola jesuítica, da Acta Sanctorum, vai gerar, de facto, as regras fundamentais da análise diplomática. Chegado o século XIX, o século da ciência, em que a ciência é deusificada quase, temos aqui a Revue Historique, que eu estou aqui a mostrar como bandeira do chamado movimento da escola metódica, ou também, muitas vezes, referido como movimento da escola positivista. Obviamente que nem todos os historiadores desta escola eram necessariamente positivistas no sentido filosófico do termo, mas eles todos defendiam uma aproximação científica, no sentido positivista do termo, à história. E pode parecer estranho como é que, lidando com documentos que são de tal maneira subjetivos, como é que a história poderia atingir a cientificidade normativa de Auguste Comte. Mas, precisamente, para muitos destes positivistas, a história não era apenas uma ciência, era mesmo a rainha das ciências. Um pedestal fantástico no qual eu não gostaria de estar enquanto historiador, de modo algum, porque esta história teria que abdicar da sua complexidade, da sua riqueza, que hoje em dia possui. Porque para estes historiadores positivistas, o documento era absolutamente inócuo. Ninguém lhe podia tocar. Bastava verificar, aplicando as regras de diplomática que se viam ao bocadinho, se o documento era verdadeiro ou se era falso. Se ele fosse verdadeiro, e então, se ele fosse institucional ou de caráter, digamos, jurídico, tanto melhor. Não se podia tocar nele. Tinha apenas que se colocar numa ordem cronológica. Os que estão para trás, os que estão para a frente. De resto não se toca, não se mexe. Aquilo seria qualquer coisa de absolutamente perfeito. Claro que a partir de 1929, sobretudo, tudo isto carece de sentido. Temos aqui uma outra revista, a revista des Annales d'Histoire économique et sociale, que vai servir também de bandeira a uma nova maneira de se fazer história, com Sciences Febre, Marc Bloch, mais tarde complementada com várias gerações como Fernand Braudel, Duby, Ariès, etc. E esta escola traz uma metodologia diferente da escola positivista. Integra não só os aspectos económicos e sociais e progressivamente vai integrando todos os demais, ao ponto de nenhum documento ser um documento especial, possa ser ou não possa ser abordável. Todos os documentos, tudo aquilo que fizer parte do passado humano, passa a fazer parte da história. É uma ambição, de facto, enorme, uma ambição, diria mesmo, desmedida. E não só em documentos institucionais e políticos, económicos, sociais, mas também culturais de toda a espécie. A música, o cinema, tudo que possa, de alguma maneira, representar um vestígio do passado humano é um documento histórico. Temos aqui o Sr. Michel Foucault,
talvez o melhor amigo de Paulo Veyne, por exemplo. Vimos há bocado que o método histórico poderá responder a esta questão das fake news, mas para Foucault, para Paulo Veyne, o método histórico nem sequer existe. Para Paulo Veyne, nomeadamente, ele há uma frase fantástica que resume toda esta filosofia pós-moderna, de alguma maneira. A ideia de que se tudo é histórico, se tudo pode fazer parte da história, então a história com H grande, a história enquanto ciência, não existe. Porque ela deixará de possuir um objeto suficientemente delimitável para que possa ser considerado científico. Com eles vem toda a escola de Frankfurt, com Karl Popper à cabeça, que desmistificam a cientificidade da história. Claro, há sempre um ou outro, nomeadamente na própria escola de Frankfurt, vou lembrar de Ernest Nagel, que divide as ciências entre ciências nomotéticas e ideográficas. As nomotéticas não entrariam essencialmente com aspectos de caráter, digamos, quantitativo no seu interior, ao contrário das ideográficas. A história já poderia, de alguma maneira, ser considerada uma ciência enquanto ideográfica. No entanto, de uma maneira geral, a escola de Frankfurt rejeita a cientificidade da história. E Foucault questiona muito, assim como Paulo Veyne, desde a própria seleção do documento, que o historiador faz a partir de toda a sua intencionalidade e desenvolve toda uma revolução documental, é um termo que Jacques Goff utiliza ao longo da década de 60 e também da década de 70. Já agora deixem-me que me diga, olhando aqui para o Foucault, não posso esquecer, há objetos, nomeadamente de caráter iconográfico, que Foucault analisa particularmente bem, de forma absolutamente notável. Eu nunca vi uma análise tão bela e tão profunda de uma obra de arte como a análise que Foucault faz de Las Niñas de Velázquez, as palavras e as coisas. No entanto, Foucault é muitas vezes acusado de alguma preguiça de ir aos arquivos, aos documentos escritos, nomeadamente em matérias como a história da sexualidade ou da história da loucura. Esta revolução documental trouxe ao de cima toda uma série de documentos que até eram rejeitados. Estamos aqui a ver dados que têm a ver com, portanto, documentos com datas documentos paroquiais, peço desculpa, registros paroquiais. Registros paroquiais são apenas um exemplo de documentos que se dedicam não aos grandes homens, mas que se dedicam à população em geral, às grandes, passa a expressão, massas populacionais, que vêm agora de cima com toda esta revolução documental. É uma revolução documental que abre as portas e de que maneira à história local, por exemplo, que a partir da Itália e não só, se vai divulgando por toda a Europa, historicizando objetos que até aí não eram historicizáveis. E depois há toda esta seriação da história, a história serial. O documento é transformado em dado, autenticamente, e, de alguma maneira, alguns defendem, ele transforma-se num monumento, ou seja, num conjunto de dados que é separado em função da sua aproximação. Já não se trata de inserir um documento numa cronologia, mas inseri-lo em diversos tipos específicos de dados. Chega-se ao documento digital e seguramente nós hoje em dia, com a questão do coronavírus, por exemplo, nós temos documentos digitais e a questão que tudo isso tem gerado na vida pública. Os documentos alargam-se a todos os níveis. O que é que nós poderemos fazer em relação à análise documental, sem cair na banalidade, porque nós sabemos que qualquer documento tem que ser contextualizado. Temos que encontrar perfeitamente quem é o autor desse documento, saber a sua relação com o conteúdo do mesmo. Eu recordo-me, aqui há uns tempos atrás, há uns anos aqui, penso que foi nesta mesma sala que nos encontramos agora, havia um grupo informal de história medieval que realizou um encontro de alguns dias, em que estiveram presentes também outros investigadores, mesmo da Nova de Lisboa, em que falámos aqui sobre notários medievais. E precisávamos de saber biografias de notários, para nós compreendermos os produtores desses documentos.
para a partir daí conseguirmos compreender melhor esses mesmos documentos e o contexto em que realmente foram produzidos. Portanto, é necessário analisá-lo, não no sentido já em que os analisavam, que era no sentido de interrogar o documento, fazê-lo falar, extrair dele informação, mas no sentido de compreender aprofundadamente o contexto de produção desse documento. Claro que isto implica uma análise didática dos documentos, e uma análise que está extensível aos mais diversos elementos. Estamos aqui a ver uma imagem do Olímpia, de Leni Riefenstahl. Eu, enquanto professor, também já passei este filme, por exemplo, e é sempre um desafio passar um filme que nós sabemos que é um filme propagandístico, que é feito com uma intenção de tentar justificar o regime nazi, nomeadamente a propósito dos Jogos Olímpicos de Berlim, mas tentar descodificar, juntamente com os alunos, fazer essa tentativa. Quais são os elementos de intencionalidade que temos aqui perante ele? É um exercício muito positivo e que depois os ajudará a lidar com este tipo de elementos no cotidiano, imediatamente na arte, quando se assiste a um filme. O mesmo acontece aqui no Triunfo da Vontade, também de Leni Riefenstahl, quando nós depois compreendemos como é que ela fazia a montagem, como é que a propaganda política se faz. Isso pode ser muito útil para a sua formação cívica, enquanto também cidadãos. Mas, falando de experiências de utilização de documentos, já agora uma pequena confidência. Eu sempre tenho alunos no 7º ano, eu às vezes quando vou até alguma escola do primeiro ciclo, gosto muito de mostrar documentos escritos, como por exemplo este aqui. Eu sou de Vila Real e é lá que exerço a minha profissão docente, quer na universidade, quer na escola secundária, e temos aqui um documento que é de Vila Real, um documento, por exemplo, que nos fala do relógio mecânico que existia já em 1541, em Vila Real, os mais antigos relógios mecânicos deste país. Mostrar isto às crianças, aos nossos alunos mais pequenos, é impressionante, porque é ver os olhos deles cheios de curiosidade, cheios de alegria, de entusiasmo, porque eles verificam. Eles não sabiam, naquela altura escrevia-se de maneira diferente. Eles vão tentar encontrar as palavras, às vezes até o dia, não. Passam todos de ano, se conseguirem identificar aqui uma frase. Eles levam aquilo para cartas, procuram de todas as formas, ler, estão entusiasmadíssimos com isso. Veem que aqui há abreviaturas, afinal, se pode fazer abreviaturas num documento oficial, e vamos dissecando depois este documento, veem quem eram os líderes da Terra naquela altura, e isso introduz neles uma introdução, acho que mesmo uma imersão na história, que é muito significativa e os prepara para o resto das aulas de História. Muito bem. Então, não vamos mostrar aqui a parte musical que aqui temos, mas dou-vos só 2 exemplos também de forma de abordagem de documentos que não sejam documentos de texto, documentos diferentes. Por exemplo, aqui a música. Num projeto que elaborámos lá na minha escola secundária, Camilo Castelo Branco, de Vila Real, juntamente com o Conservatório de Música, juntamente com a Universidade de Trás-os-Montes e El Douro, através do grupo de Teatro e Artes Performativas e também do curso de Educação Básica, onde também eu estou, nós abordámos o tema da interculturalidade e procurámos pegar um documento musical, 2 documentos musicais, um de Telemann, em que Telemann, através da abertura das nações, nos mostra como é que no século XVIII se concebiam diferentes países europeus. Aqueles preconceitos que nós temos perante os alemães, que são muito frios, os italianos, muito afetuosos, até os portugueses têm uma parte dedicada a eles. E, juntamente com a Escola de Bailado também de Vila Real, fizemos um espetáculo diante de um monumento também da época, um monumento barroco que visitámos previamente e que também nos serve aqui de documento histórico, que é a nossa Capela Nova, também conhecida como Capela de São Paulo dos Clérigos, lá em Vila Real. Também culminámos com as Índias Galantes,
com a estátua das Índias Galantes, de Rameau, em que se aborda a questão do bom selvagem. Rameau esteve na mesma época nos próprios Estados Unidos da América, nos atuais Estados Unidos, e lá ele também contactou com tribos índias e fala-nos de bom selvagem, e tudo isto foi analisado nas próprias aulas de História, e resultou numa iniciativa que eu penso muito interessante. Aqui não se vê muito bem, mas esta praça estava repleta, foi uma ligação com a cidade, foi uma ligação com a música barroca, foi uma ligação com a arquitetura barroca. O que é que nós vamos fazer a seguir, só para concluir, só mais um minuto, a seguir nós temos aqui uma torre, que é uma torre que fica em Quintela, uma torre medieval do século XIII. Quintela é uma localidade isolada, nos arredores de Vila Real, apesar de ser lindíssima, e tem esta torre do século XIII, que foi feita por uma senhora, uma mulher, na época, da Alda Vasco de Saborosa, e nós vamos, a nossa ideia, a minha ideia, e a das pessoas que estão a trabalhar comigo, é de tentarmos transformar esta torre, que está num sítio perfeitamente isolado, no centro do mundo. E como? Nós sabemos, não só que podemos abordar a história da mulher medieval, nomeadamente através dela, podemos abordar vários aspectos históricos, mas, por exemplo, Camilo Castelo Branco esteve em Vila Real. Ele é até o patrono da nossa escola, era Camilo Castelo Branco. E ele, em Vila Real, fez o seu primeiro romance, intitulado O Anátema. Parte desse romance decorre na própria Torre de Quintela e aborda o tema de uma dama que se suicidou lançando-se do topo da torre. Um tema muito abordado na antropologia portuguesa, da peste de cabra e várias outras, mas também um tema abordado na célebre história da Lady de Shalott, que faz parte da tradição cultural europeia, inglesa, italiana e não só, que Lord Alfred Tennyson escreveu num poema e que Camilo Castelo Branco muito provavelmente terá tido acesso, e talvez tenha sido por aí que ele também chegou ao Anátema. Ou seja, toda uma série de tradições europeias, portuguesas, vão confluir de repente a uma torre medieval quase abandonada, transformando-a potencialmente no centro do mundo, dando uma dimensão de património, de riqueza patrimonial aos próprios alunos, nossos alunos que também são oriundos daquela zona. Por isso, são apenas algumas sugestões que vos deixo também da análise documental, transformando em documento realmente todo e qualquer elemento que tenhamos, seja arquitetura, seja música, seja cinema, o que quer que seja, sempre em nome da história.